Irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a igreja. Amém? Bênção estar aqui, novamente podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. A gente junto meditar nas Escrituras, estamos na nossa série Coração Generoso. Vai aparecer aí essa imagem, olha que bonito. Coração Generoso, temos aprendido nesses últimos dias, nessas últimas semanas, sobre o tema da generosidade ao longo das Escrituras, na história de Deus, na história contada pela Bíblia. E hoje chegamos a mais um capítulo dessa série. Semana passada nós, em virtude do concílio, decidimos que não teríamos uma mensagem voltada especificamente para essa série. Então retornamos hoje com mais um capítulo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, e daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Mas eu já disse uma vez e eu queria repetir que se eu pudesse escolher apenas um tema daqui até o resto da minha vida, que eu precisasse pregar sobre esse tema, só sobre um tema, eu escolheria falar sobre a igreja do Senhor. Escolheria falar sobre a igreja. Encanta o meu coração essa unidade, esse ajuntamento, esse coração que envolve o corpo de Cristo, tanto nas coisas boas, mas também os problemas que envolvem a igreja como um todo. E eu sei que toda igreja tem problema. Sim, os problemas também me encantam porque muitas vezes nós aprendemos muito mais nas lutas do que propriamente nas vitórias. E toda igreja passa por problemas, toda igreja passa por dificuldades, toda igreja enfrenta momentos em que as lutas vêm. E isso se dá pelo simples fato de que as igrejas são formadas por homens. Somos falíveis, né? Somos pecadores. Se você, meu irmão, procura por uma igreja perfeita, hoje eu quero te dar uma boa notícia. Pare de procurar. Pare de procurar por uma igreja perfeita. Sabe por quê? Porque a igreja perfeita não existe. Ela simplesmente não existe. E se existisse, a partir do momento em que você põe os seus pés nela, ela deixa de ser uma igreja perfeita. Jesus não formou a sua igreja para que ela fosse uma igreja perfeita. Jesus não formou a sua igreja para que ela fosse isenta de falhas, para que não acontecesse nada de errado com a igreja. Jesus não formou com esse propósito. Embora sim nós precisemos viver em santidade, andar em santidade até o dia em que encontraremos com Cristo. Nós não fomos criados sim para ser essa assembleia chamada para fora, essa eclesia. Nós fomos chamados sim para ser esse ajuntamento dos santos, daqueles que um dia foram resgatados por Jesus Cristo e pela sua graça. Como eu disse, precisamos viver e andar em santidade, honrando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário no nosso lugar. E o padrão que Jesus estabelece, o padrão que nós temos, o padrão bíblico de igreja, está aí posto à sua frente, em Atos capítulo 2. E eu queria ler com você a partir do verso 42. Atos capítulo 2, 42, vai dizer o seguinte. Só um contexto rápido. Jesus havia morrido há 50 dias, havia acontecido a festa de Pentecostes, o Espírito Santo havia descido sobre aqueles irmãos e ali estavam dados os primeiros passos da igreja de Cristo. E aqui Lucas, o escritor do livro de Atos, vai trazer como aqueles irmãos viviam. Na minha Bíblia aqui, na Bíblia do Centenário, que se você tem ela aí na sua frente, tem um títulozinho. Esse título não existe, obviamente, nos escritos originais, mas está aí para facilitar a nossa vida, para a gente se achar, às vezes, dentro do texto, para dar um tema do que vai ser tratado logo a seguir. E aqui na minha Bíblia diz assim, como viviam os convertidos. E diz assim o texto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo texto lido, que ele possa nos ler, Senhor, nessa tarde e noite. O
Senhor possa falar aos nossos corações, Jesus. Que a gente esteja atento, com os ouvidos e os corações abertos ao que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Meus irmãos, aqui estão os fundamentos, os exemplos, os padrões a serem seguidos por uma igreja cristã. Aqui está posto pelo evangelista que escreve o seu segundo volume, né? O livro de Lucas é o primeiro volume de um total de 2, e o livro de Atos é essa continuação. Está posto aqui o padrão, o fundamento, a base. Está aqui o que mantém de pé uma comunidade de fé, o que evita, o que não nos deixa ser levado de um lado para outro pelo que Paulo chama de ventos de doutrina. Está aqui as bases que permitem que sejamos firmes e não sejamos levados por meninices que surjam ao longo do caminho com o intuito de minar e de desestabilizar a igreja do Senhor. Em outros momentos eu já tive a oportunidade de conversar com os irmãos e de falar especificamente sobre as questões que traz o versículo 42, questões sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a comunhão, sobre a oração e sobre o temor do Senhor. Porém, hoje, seguindo nessa série do Coração Generoso, eu gostaria de me ater principalmente aos aspectos que falam especificamente sobre o que é uma igreja generosa. E aí eu quero que você se atenha aí nos versículos 44 ao 46, e nós vamos, dentro desse texto, verificar como Deus nos quer como uma igreja generosa. Como nós já falamos na última mensagem que tivemos aqui, na última oportunidade que tivemos de conversar com a igreja, há 15 dias atrás, diferente do que muitas mentes fracas pensam, esse aqui não é um texto com um ideal socialista ou um ideal comunista posto nas páginas das Escrituras. Não. Deus é grande demais para se enquadrar em qualquer ideologia, seja ela qual for, meu irmão. Seja ela qual for. Deus não se amolda a ideologias humanas. O que o texto de Atos está falando aqui não é sobre uma utopia qualquer, não é sobre uma irrealidade, mas algo que realmente aconteceu. Uma igreja real, uma igreja que existiu, uma igreja que no início de tudo serve como referência para nós. Alguns teólogos afirmam que as palavras gregas usadas aqui por Lucas nesse texto de Atos se assemelham com o ideal de comunidade que os gregos viviam, ou que alguns grupos de gregos viviam, entre eles o expoente matemático Pitágoras, que você lá aprendeu o teorema dele lá na escola, né, que eu já não lembro mais, porque nunca me serviu de nada. Mas os engenheiros estão aí para me desmentir que Pitágoras continua útil. Mas o Pitágoras tinha esse ideal de comunidade, onde as pessoas tinham um modo de viver contracultural. Isso não era simples, não era fácil, não era o corriqueiro da sociedade grega, mas o Pitágoras e o seu grupo se afastavam da sociedade e viviam como esse texto aqui de Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E dizem os teólogos que esse é um estilo de vida radical. Porém, diferente dos discípulos de Pitágoras, os discípulos de Jesus não se afastavam da sociedade, não se retiravam, não viviam em retiro espiritual, não se isolavam do mundo. Os discípulos de Jesus não abandonavam as suas vidas. Jesus não nos chama para deixar de viver. Jesus não nos chama como igreja para vivermos isolados da sociedade. Nos chama para sermos santos e separados, mas não isolados. Diz o texto bíblico aqui que nós acabamos de ler, que era quando havia necessidade, que se vendia algo. Algo era entregue para suprir a necessidade de um irmão que passava ou padecia por algum tipo de necessidade. Não era como uma forma de barganha espiritual, não era um voto de pobreza, não era um estilo de vida qualquer, mas aqueles irmãos entenderam que eles precisavam viver dessa forma, como uma maneira de agradar a Jesus. Aqueles irmãos viviam dessa forma porque entenderam que as pessoas valem mais do que as coisas. Vou repetir. Aqueles irmãos em Atos capítulo 2 entenderam que as pessoas valem mais do que as coisas. Esse é um fundamento da igreja, meus irmãos. E quantas vezes nós trocamos as bolas? Quantas vezes nós invertemos, vivemos um mundo invertido. Amamos as coisas e usamos as pessoas. A igreja de Jesus
entendeu em Atos capítulo 2 que precisa amar pessoas e usar as coisas. Mas, olhando para esse texto, diante do que nós temos entendido dentro dessa série de um coração generoso, eu quero trazer 3 fundamentos para uma igreja generosa. 3 fundamentos dentro desse texto que fazem ou que identificam uma igreja generosa. O primeiro deles está no versículo 44. E é o princípio da hospitalidade. Diz o texto que eles partiam o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram aquela expressão que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. Mas seja muito sincero comigo, quando você vai receber uma visita em casa, meu irmão, quando você vai receber aquela pessoa querida que você vai ter ali com você e sua família ali durante um tempo, o que é que você faz? O que é que normalmente você faz em casa? Você esconde a bagunça no quarto, abre a porta daquele quarto da bagunça, toda a casa tem, né? Estou mentindo? Não é só na minha não, né, irmão? Abre a porta do quarto da bagunça, joga os brinquedos das crianças lá dentro, fecha, tranca e joga a chave fora. Você varre a sujeira para debaixo do tapete, você dá um grau ali na casa, ou você faz uma grande faxina, ou você prepara uma refeição muito especial, usa a melhor louça, né? Aquela louça que você guarda para receber um rei na sua casa, enquanto o rei e a rainha vivem todos os dias do seu lado. Deixa eu dar uma dica. Não guarde louça para ocasião especial, não, meu irmão. Use no dia a dia. Quebre as xícaras. Quebre as asas da xícara. Lá em casa não tem uma com asa. Deixa o pires quebrar. Deixa o prato trincar. Não guarde. Quem é mais especial está com você todos os dias, meu irmão. Passa os perrengues com você. Vence as lutas diárias com você. Não guarde a louça para alguém que vem na sua casa uma vez na vida e ainda vai sair falando mal. Fecha parênteses. E aí eu pergunto, quando um visitante vem à nossa casa, quando um visitante vem aqui na nossa igreja, qual é a primeira impressão que ele tem? Tem alguém que nos visita hoje? Abana a bandeirinha assim. Tem alguém que nos visita? Olha ali, ó. Você que está perto desses irmãos, aqui, ó. Você que está perto desses irmãos, você já falou com ele hoje? Já deu um abraço? Já disse assim, seja bem-vindo em nome de Jesus? Aproveita agora que eu estou chamando a atenção. Vocês são muito bem-vindos nessa casa. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do seu Pai. Seja muito bem-vindo. Volte sempre, traga mais gente. Mas qual é a primeira impressão que um visitante tem quando vem aqui na IEB? Como será que ele se sente recebido no nosso meio? Será que nós somos calorosos na recepção? Ou será que nós achamos que essa é a responsabilidade dos nossos irmãos do acolhimento lá na frente? A gente acha que a gente chega na igreja, tem alguém para cumprimentar, não precisa cumprimentar ninguém. A gente acha que se tem alguém ali na porta para direcionar os irmãos, eu não posso dizer, olha, tem uma vaga aqui do meu lado, senta aqui comigo. Qual é a primeira impressão que um visitante tem quando chega no nosso meio, meus irmãos? Deus me deu a oportunidade de cultivar as minhas amizades mais profundas aqui nessa igreja. E talvez seja por isso, por viver aqui nessa casa desde sempre, que eu tenho tanto apego, tanto apreço por esse tema da igreja. Deus me deu a oportunidade de ter irmãos de verdade. Eu só tenho uma irmã. Mas irmãos, Deus me deu muitos aqui nesse lugar. Muitos irmãos que partilham a vida comigo, que caminham comigo sempre que eu preciso, nos momentos mais difíceis, eles estavam comigo. Foi aqui, cultivando amizades espirituais, na casa do Senhor, correndo pelos corredores dessa igreja, para cima e para baixo. Hoje sou pastor dessa igreja, assim como o pastor Igor, que é meu amigo desde a infância. Outros servem no Ministério do Louvor, outros são professores de escola bíblica, mas todos crescemos aqui e fomos preservados pelo Senhor nesse lugar. E o Senhor
nos deu essa linda amizade, essa relação tão próxima. E todos esses meus amigos, obviamente, já foram na minha casa. E todos eles já foram visita na minha casa. Mas eu digo que eles foram porque há muito tempo eles deixaram de ser visita na minha casa. Porque agora eles vão na minha casa, eles entram na minha casa, eles abrem minha geladeira, eles tomam meu iogurte, eles comem o meu biscoito, eles abrem o meu armário. Tem um amigo meu que gosta muito de granola, então quando ele vai lá em casa a gente esconde a granola. Ou quando ele vai na casa de qualquer um, ele sabe que eu estou falando dele. Eles deixaram de ser visita, meus irmãos. A minha casa agora é a casa deles. Deixaram de ser visita. O que eu quero, meus irmãos visitantes, é que quando vocês cheguem aqui nesse lugar, vocês sintam que essa casa aqui é sua. Que você tenha a liberdade de abrir a geladeira. Você não precisa pedir para pegar um copo d'água. Você não precisa perguntar se tem um cafezinho. Você não precisa perguntar onde é o armário, porque é a sua casa. Isso é hospitalidade. Hospitalidade. Assim deve se sentir um visitante na nossa igreja, sentir que está tão à vontade em nosso meio que a geladeira é dele. Que nessa casa, onde nós todos fazemos parte, onde todos somos irmãos, esteja estampada uma faixa dizendo: ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há uma cadeira vazia. No meu ministério, tem uma cadeira vazia para você, meu irmão. Nessa casa ainda há lugar. Era isso que os irmãos da igreja primitiva tinham. Eles não precisavam estampar essa faixa, porque eles mesmos eram essa faixa. Eles viviam de forma a mostrar à sociedade, diz o texto, que eles contavam com a simpatia de todos. Eles eram tão hospitaleiros, viviam de casa em casa, eram tão hospitaleiros, sabiam tanto receber, que não precisavam estampar uma faixa dizendo ainda há lugar, porque todo o povo sabia que naquela casa ainda havia lugar. Nessa casa precisa-se andar como se diz que ainda há lugar. O Senhor há de trazer ainda muitos para o grande banquete que Ele tem preparado para nós, meus irmãos. Não cabe a nós decidir quem são as pessoas que sentarão à mesa ao nosso lado. Cabe a nós dizer: tem um lugar do meu lado. Vem, meu irmão, se senta. Vamos comer. Crente gosta de comer. Que beleza. Porque ainda há lugar. A hospitalidade do povo de Deus é um princípio que vem desde o Antigo Testamento. Lá no livro de Levítico, não precisa abrir. Levítico capítulo 19, verso 34. Deus ordena que o estrangeiro residente que vive entre vocês deverá ser tratado como um nascido entre vocês. Ame-o como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Esse é o mesmo princípio que Jesus usa em Lucas capítulo 14, versos 13 e 14. Jesus diz: quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 13, diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Sejam hospitaleiros. O autor de Hebreus afirma que nós não devemos esquecer da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. O primeiro passo para sermos uma igreja generosa é aprender a partilhar, é aprender a abrir a nossa porta e a manter aberta a porta da nossa casa para todos os quanto queiram sentar à mesa do Senhor. Hoje vamos celebrar a ceia. Que oportunidade rica de lembrarmos o sacrifício de Jesus no nosso lugar, mas também de lembrarmos que ainda há lugar para todos quanto queiram sentar. John Stott disse que a hospitalidade cristã é uma das maneiras mais eficazes de comunicar o evangelho. É onde o amor se torna tangível. A hospitalidade, meus irmãos, é uma das maneiras que Deus nos dá de pregar o seu evangelho. Muitas vezes, sem usar sequer uma palavra. Porque o seu abraço já disse tudo.
segundo princípio que está posto aqui nesse texto de Atos capítulo 2, para uma igreja generosa, é um coração voluntário. Versículo 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos. Vamos voltar um pouquinho e pegar um contexto desse livro. Nós já falamos, é Lucas que escreve esse livro. Ele é o autor, ele é um médico e ele foi contratado por um grego, um cara de uma posição social elevada chamado Teófilo, para escrever sobre os feitos de Jesus e também sobre os feitos e o início da igreja. E Lucas é extremamente cuidadoso com o seu escrito. Lucas, ele toma muito cuidado com o que escreve. Há quem diga que esse livro, dividido em duas partes, é uma peça jurídica de defesa do apóstolo Paulo. Alguns teólogos defendem essa teoria de que Lucas escreveu aqui uma defesa para o julgamento de Paulo. Mas Lucas é muito específico e muito cuidadoso com o uso das palavras, meus irmãos. O que eu quero dizer com isso? Volte para o texto. Olha aí no seu texto. Leia aí a sua Bíblia. E verifique se tem alguma indicação de que essas pessoas que vendiam tudo, que entregavam tudo na igreja primitiva, veja aí se tem alguma indicação de que elas eram forçadas a fazer isso. Veja se há alguma pressão dos apóstolos que comandavam a igreja para que aqueles irmãos vendessem. Essa não era uma condição indispensável para se fazer parte do corpo. Não está posto no texto nenhuma condição de que deveria se vender tudo para fazer parte daquela comunidade. Não existe aqui nenhuma referência de troca, de barganha, onde quem semeia mais, colhe mais. Se o seu terreno for maior e você vender, você vai ter uma recompensa maior. Porque esse não é o princípio bíblico da lei da semeadura. Não é isso que a lei da semeadura prega. E aqui não há nenhuma pressão para aqueles irmãos venderem as suas coisas. Mas o texto diz que quando havia necessidade, aqueles irmãos entenderam que as pessoas são mais valiosas do que as coisas. Como disse João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E um ídolo muito perigoso que nós podemos criar para reinar no nosso coração é o dinheiro. Aqueles irmãos, como eu falei, tinham acabado de experimentar a visitação do Espírito Santo. Alguns versículos antes, se você voltar, você vai ver a experiência do Espírito sendo derramado sobre eles. Havia apenas 50 dias que Jesus havia sido morto. Aqueles irmãos, muitos deles, partilharam do ministério terreno de Jesus. Eles ainda podiam sentir o cheiro de Cristo. Eles ainda podiam ouvir a voz do Senhor. Eles ainda tinham na sua memória momentos marcantes que viveram ao lado de Jesus. Aqueles irmãos sabiam o que importava para Jesus. O que realmente importa para Jesus. Alguns deles lembram do dia que Jesus viu a oferta da viúva na porta do templo. Alguns deles lembram da ocasião quando Jesus segura uma moeda e está estampada a cara de César. Alguns deles lembram do dia em que a mulher derrama um perfume caríssimo sobre os pés de Jesus. E todos eles se lembram que Jesus não se importava com o valor das coisas. Jesus não se importava com dinheiro. Ele sempre se importou com corações. Todas as ofertas que são trazidas aqui a essa casa, a essa igreja, todas as ofertas que são depositadas pelos irmãos aqui, não são requisitadas por ninguém. Pastor, eu sonho com um dia em que a gente não vai precisar fazer ofertório aqui na igreja. A gente não vai precisar ter bandeja, gasofilácio. A gente não vai precisar ter sacolinha do Real Missionário. Sabe por que eu sonho com esse dia? Porque nesse dia, nós como igreja teremos a maturidade de saber que a generosidade do nosso coração não depende do apelo de ninguém. O nosso coração generoso não depende de um pastor vir aqui à frente e fazer um apelo e dizer assim: irmãos, as nossas finanças estão comprometidas, o nosso orçamento está comprometido, nós precisamos que os irmãos cheguem juntos. Porque a igreja vai ter entendido que um coração generoso não tem a ver com o dinheiro. Não tem a ver com o que é depositado aqui.
mas tem a ver com um compromisso sério diante daquele que nos salvou. Quando um pastor vem aqui para falar antes do ofertório, ele não está querendo o teu dinheiro, meu irmão. Ele não está te forçando ou te constrangendo a participar desse momento. Não está te constrangendo a dar aquilo que você não propôs no seu coração. Ou constrangendo você a dar sem alegria. Esse é o princípio neotestamentário. Esse é o princípio. Deus ama ao que dá com alegria, diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios. E que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mais uma vez eu repito o que disse há 15 dias atrás. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, meu irmão. Contribuir é um privilégio. É um privilégio que Ele nos dá. Fazer parte do avanço do seu reino. Nós, homens falíveis, pecadores, Deus nos dá a oportunidade de fazer parte do avanço do maior reino que já passou por aqui. Isso é incrível, meu irmão. Isso é incrível. Então, se você dá com peso, ou se você dá querendo ter algo em troca, reveja seus conceitos, meus irmãos. Deus não precisa de carros, de cavalos, de terras. Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo, mas Ele te dá o privilégio de participar. Terceiro princípio, que está posto aqui no texto, é que aqueles irmãos tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se você andar aí um pouquinho na sua Bíblia, passar 2 paginazinhas, você vai chegar no capítulo 4 de Atos. E aí eu queria que você abrisse. E veja o que diz o verso 32. Lucas vai narrar algo que eu acho extraordinário e que um gênio da música popular evangélica brasileira chamado Guilherme Kerr conseguiu colocar numa canção. Um texto narrativo. Um gênio. Diz o texto bíblico em Atos capítulo 4, versículo 32, que da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Diz Guilherme Kerr, né? Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma semente, uma somente, uma semente. Irmãos, isso é genial. O cara conseguiu pegar um texto narrativo e fazer uma poesia. Mas sabe o que é mais genial ainda? Como que numa multidão todos tinham tudo em comum. Eu não consigo ter tudo em comum com ninguém. Nem com a minha esposa. Embora todos sejamos imagem e semelhança de Cristo, de Deus, cada um de nós carrega as suas individualidades, as suas criações, os seus costumes, tantas outras coisas que nos fazem únicos. Não há como concordar em tudo com ninguém. Mas o texto aqui, como eu disse, Lucas é muito específico e ele tem muito cuidado na escolha das palavras. O texto aqui diz que uma multidão tinha tudo em comum. Será que todos esses irmãos aqui torciam para o Esporte Clube Jerusalém Paulista? Será que não tinha nenhum torcedor da Sociedade Esportiva de Cafarnaum? Será que não sobrou nenhum torcedor do Clube de Regatas da Galileia? Como é que eles iam comer peixe na beira do lago de Genezaré e não iam tirar uma onda com o time do outro, porque não tinha o time do outro? Será que é sobre essa unanimidade que Lucas está falando aqui? Se você andar mais um pouco aí na sua Bíblia e chegar em Atos capítulo 15, você vai ver que alguns irmãos começaram a questionar sobre a necessidade da circuncisão dos gentios que se convertiam. E aí foi preciso reunir os apóstolos em Jerusalém para discutir a respeito disso. Se era ou não algo que a igreja deveria se ocupar. Essa igreja que briga em Atos capítulo 15, porque uns defendiam que os convertidos precisavam fazer circuncisão, outros diziam que isso não era necessário. Essa igreja é a mesma igreja de Atos capítulo 2 e de Atos capítulo 4.
Mas se essa igreja é a igreja de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, como é que eles podiam ter tudo em comum se algo tão pequeno ocupava as discussões da igreja? Se eles discordavam entre eles? O que Lucas descreve aqui não é uma comunidade de gente alienada que sofreu lavagem cerebral para acreditar numa mensagem de significado vazio, meus irmãos. O que Lucas descreve em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, demonstra o máximo de grau de unidade que a igreja do Senhor viveu. Ter a mesma alma, ter a mesma mente, ter o mesmo coração, não quer dizer que não haja discordância no meio do povo de Deus. Não quer dizer que a gente viva pensando sempre a mesma coisa, mas quer dizer que no que realmente importa, nós somos unânimes. E o que é que realmente importa, meu irmão? O que é que realmente importa? Se nós sentássemos aqui no concílio de João Pessoa hoje e fôssemos discutir as grandes bobagens que ocupam os nossos tempos, as grandes coisas que nos fazem perder tempo, quando o que realmente importa vai se perdendo. Deixa eu trazer uma reflexão para você. Como IEB, como Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, nós podemos dizer que temos uma só mente, uma só alma e um só coração. Nós podemos dizer que temos um coração generoso. Nós, como IEB, podemos dizer que, como igreja, o nosso coração queima pelo que queima o coração do nosso Deus. Olhando para o texto de Atos capítulo 2, o que nós temos feito para ser exemplo de uma igreja generosa? O que nós temos feito? Se as igrejas da cidade, vamos reduzir aqui a João Pessoa, se as igrejas da cidade olhassem e buscassem uma referência, um padrão para ser exemplo de igreja, eles olhariam para nós. Se os que estão de fora pudessem escolher uma igreja que é um padrão, uma igreja que se enquadra em Atos capítulo 2, seríamos nós essa igreja. Poderíamos orgulhosamente dizer que somos uma igreja generosa? Poderíamos nós dizer que somos uma igreja hospitaleira? Poderíamos dizer que somos uma igreja voluntária no serviço ao Senhor? Eu quero mostrar um vídeo a você. Por favor, mídia, coloca o vídeo do Gênesis, do Instituto Gênesis, por favor. I have a dream. Quanto tempo você acreditou que precisava dormir para sonhar? Quero te mostrar que os sonhos têm movimento e precisam ser sonhados de olhos abertos. Seu sonho pode ter sido ser um jogador de futebol, dribles fantásticos, habilidade, chutes potentes, um verdadeiro craque que jogava na sua rua de barro ou nos campinhos de terra do seu bairro. Mas os dias foram passando. Os sonhos de ser aclamado por grandes torcidas foram ficando cada vez mais distantes. A necessidade da vida te fez parar de sonhar com a bola e você só ouvia o grito de gol em seus sonhos mais profundos. Talvez seu sonho tenha sido se tornar uma grande bailarina, as luzes do palco iluminando o seu futuro, e de repente teatros e grandes plateias não pareciam tão intangíveis quando, de olhos abertos, você bailava de um lado para o outro no ritmo da sua imaginação. Mas a vida é dura e todo o baile termina. As lutas apagaram as luzes e você só dança quando encosta no travesseiro. Alguns sonharam em ser super-heróis, com poderes extraordinários e força sobre-humana. Um grande valente que enfrentava batalhas com as habilidades necessárias para a vitória, lutando e vencendo todos os inimigos que se levantassem. Mas as lutas da vida real sufocaram os sonhos do pequeno guerreiro, e as batalhas do dia a dia se tornaram bem mais duras do que um dia você imaginou. As artes ou os esportes podem não ter embalado seus dias mais sonhadores. Você sempre foi um bom aluno,
A matemática te encantava e a tecnologia, que para tantos é um mistério, para você era um sonho de bits a terabytes. Mas os tempos eram outros. Nem todo mundo tinha acesso fácil a um computador. E você precisava continuar a viver a vida real, e o mundo digital passou a ser apenas um passatempo. Alguém me perguntou uma vez se eu acreditava que poderia mudar o mundo. Nesse dia eu entendi que para sonhar eu tinha que me levantar. Transformar terrenos baldios em uma fábrica de sonhos. Colocar no ritmo certo o baile que Deus já tinha preparado. E tudo tem um começo, tudo tem um Gênesis. Gênesis é sonho acordado. Jogadores de sonhos calçando as chuteiras de meninos e fazendo eles sonharem. Bailarinas adormecidas que se acordam para fazer dançar meninas com seus colãs rosas no palco da vida. Programadores virtuais tornando reais a vida e o futuro de jovens que não param de sonhar. Gênesis é sonho sonhado muito tempo atrás, mas que não ficou no passado. Gênesis é instrumento da missão de Deus para testemunhar o seu amor pelos homens. É por causa da mensagem de redenção que ele nos desperta para alcançar vidas pelo poder do Evangelho. Talvez não mudemos o planeta Terra, mas nosso mundo, nossa cidade, nosso bairro, nossa comunidade vão continuar sonhando. Nunca é tarde para continuar sonhando. Você ainda tem muitos sonhos para viver e pode realizar o sonho de tantos outros. Gênesis é o começo da mudança que sonhos podem realizar. Sejam bailarinas dando piruetas, meninas e suas fitas, meninos fazendo seus gols, estrangeiros aprendendo português, elos construídos com nossas crianças, gênio de tecnologia ou simplesmente alguém que entendeu o valor do ar que respira. Vamos construir juntos todos esses e tantos outros sonhos. Somos IEB João Pessoa, somos Gênesis. Vocês sabiam que o Gênesis hoje existe exclusivamente com os recursos daqui, exclusivamente com os recursos que são doados pelos irmãos? Vocês sabiam que a nossa igreja tem esse projeto? Esse é o vídeo mais visto no nosso Instagram. Eu queria lançar um desafio aqui para a igreja hoje. A mídia hoje vai colocar nos stories lá do Instagram, vai repostar o vídeo que está no feed da própria igreja. E você vai entrar, vai clicar, vai ver o vídeo de novo e você vai compartilhar na sua rede social. Para que essa mensagem chegue mais além, chegue a todos os seus seguidores, chegue a gente que a gente nem imagina. Para que esses sonhos nunca deixem de ser sonhados. Vamos orar por isso agora? Aí sentados mesmo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós confiamos no Senhor. O Senhor nos deu sonhos e nós não queremos deixar de sonhar. Aquele menino que se reunia com seus amigos aqui na quinta-feira, numa sala aqui nesse prédio, nunca deixou de sonhar porque acreditou que um dia podia mudar o mundo. E hoje está aqui orando com a sua igreja, Senhor, e nós oramos pelo Instituto Gênesis. Tudo o que o Senhor já sonhou, tudo o que o Senhor já tem para realizar através dessa iniciativa, Deus, está nas tuas próprias mãos. Colocamos esse edital diante do Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que se cumpra o teu querer. Já não vivemos mais por nós mesmos, mas apenas pelo Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. Que o Gênesis cresça todos os dias para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Mas não é só o Gênesis, meus irmãos. Queria aqui, hoje pela manhã nós já vimos, mas para quem não estava pela manhã, queria trazer para vocês o novo vídeo institucional da Igreja Evangélica Batista de João Pessoa. Se você não sabe o que a sua igreja faz, a partir de hoje fique informado. A nossa igreja é um lugar de fé, esperança e amor. São mais de 100 anos, sendo mais do que um templo. Somos uma família. E o que nos une é o precioso sangue de Jesus. Ao longo dessa linda história, a IEB tem vivido momentos marcantes e experiências únicas. Mas você já se perguntou como funciona uma igreja como essa? Assim como em um corpo, cada membro tem a sua importância para o bom funcionamento. E você é peça fundamental para o movimento da igreja. Você sabia que aqui na IEBJP nós reunimos cerca de 1.000 pessoas semanalmente? Temos mais de 200 voluntários trabalhando em cerca de 30 ministérios.
Só aqui no IEB Kids, nós atendemos cerca de 120 crianças toda semana. Temos vários cursos sendo oferecidos pela nossa rede de ensino e pela UDF, além de 5 cursinhos durante o ano e 3 acampamentos que reúnem mais de 300 pessoas. Atualmente, nós temos 11 funcionários trabalhando semanalmente aqui na igreja. Na sede, nós temos 16 pastores, dos quais 10 são remunerados pela igreja. Também ajudamos 7 irmãos aqui da igreja e mais nossas 6 congregações. A IEB está presente nas cidades Santa Rita, Conde, Cuitegi, Cacerengue e Paulista, além da congregação do Varadouro aqui em João Pessoa. Além disso, através do Plano Cooperativo, apoiamos o trabalho da Convenção Batista Paraibana em todo o estado. Por meio do GAN, realizamos 3 avanços missionários durante o ano pela Paraíba, contando com mais de 100 voluntários, levando atendimento médico, odontológico, cursos técnicos e a Palavra de Deus para o interior do estado. O Instituto Gênesis já é uma realidade. Através deste braço de misericórdia, a IEB tem alcançado a vida de meninos e meninas carentes, além de se aproximado cada vez mais da nossa comunidade. As crianças têm acesso a aulas de futebol, balé, ginástica, jiu-jitsu, tecnologia, além de muitos outros projetos que você pode apoiar. A Missão Abrace é nossa parceira na recuperação de dependentes químicos. Ela tem 2 unidades, uma em Santa Rita e outra aqui em Jaguaribe. Em 10 anos, já atendeu aproximadamente 2.500 homens, com o propósito de tirá-los do vício e apresentar o amor de Cristo. Apoiamos permanentemente as lutas de missões nacionais e missões mundiais, participando do que Deus está fazendo através do trabalho batista. Além disso, enviamos recursos especificamente para trabalhos missionários em países como Moçambique, República Dominicana e Espanha. E em breve enviaremos mais famílias missionárias para o Timor-Leste e um outro país com restrição ao Evangelho. Muito já temos feito para tornar o nome de Jesus conhecido, mas sabemos que podemos fazer ainda mais com a sua participação. Não perca a oportunidade e o privilégio de participar daquilo que Deus tem feito através da IEB. Juntos somos mais fortes. Juntos somos IEB. Meu irmão, essa é a sua igreja. Essa é a sua casa. Esse trabalho não depende de pastores, de homens. Nós somos falíveis. Essa obra, esse ministério depende exclusivamente da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Deus te dá o privilégio de participar do que Ele tem feito no seu reino. Deus te dá o privilégio de ser IEB. De ser IEB. Nós glorificamos a Ti, Deus. Nessa noite, como Tua igreja, celebramos ao Senhor. Iniciamos mais uma semana na Tua casa, Pai. Iniciamos mais um período aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra. Que essa palavra exposta aqui hoje nos leia durante a semana. Que tenhamos corações generosos, Deus, como Tua igreja, como representante do Teu povo. Que onde passarmos, enxergue-se em nós a placa ainda há lugar. Há lugar, Senhor, nessa casa. O Senhor é o Deus dessa casa, o Senhor é o dono dessa casa, Jesus. Nós temos realizado tantas coisas, mas ainda há muito pela frente, Senhor. E nós confiamos única e exclusivamente em Ti, Deus. É no Senhor que está a nossa confiança, é no Senhor que depositamos a nossa fé. E sabemos que temos a vitória nas mãos, porque cremos que vivemos debaixo da Tua proteção, Senhor. Dá-nos uma semana diante de Ti, diante da Tua palavra. Dá-nos sede, dá-nos fome de Te conhecer mais, Senhor. E que sejamos Tuas testemunhas onde quer que coloquemos os nossos pés. Abençoa cada um dos meus irmãos que está aqui, cada família representada. Que sejamos embaixadores do Teu reino aqui nessa terra. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe. Tenham uma excelente semana.